Me chamo Renata, sou pesquisadora de iniciação científica pelo Laboratório de Preservação do Patrimônio da UDESC de Laguna, e hoje eu vou apresentar o resultado final da pesquisa intitulada Ressonâncias da Modernidade, uma análise do legado de Wolfgang Ludwig Hall como pesquisador e projetista em Santa Catarina. Esse trabalho se justifica, então, pela compra da coletânea garibaldina pelo Estado de Santa Catarina em 2002. Em 2016, ele foi transferido para as dependências da UDESC de Laguna, e a partir de 2017, ele tem sido trabalhado pela extensão Comunidade Retrô, com cuidados nesse acervo. Nessa época, então, foi publicado um artigo no Congresso Mestres e Conselheiros, e a partir de 2018, então, se deu início a uma pesquisa, onde foi trabalhado primeiro com uma pesquisa bibliográfica e documental, com os temas de modernidade, a figura de Hall enquanto projetista e o acervo, que foi publicado, então, no 13º Seminário do Docomum. O objetivo geral da pesquisa, então, era investigar as influências de Wolfgang Ludwig Hall para a modernidade do Estado de Santa Catarina, e a gente quer mostrar, então, um pouco como era essa cidade aos olhos de Hall, e aqui se traz dois exemplos de Laguna, então, com o monumento do Tratado de Tordesilhas, que foi projetado por ele, e também o Cine Mussi de Laguna, também projetado por ele. Nessa etapa, então, a gente vai apresentar as ressonâncias da modernidade, ensaio gráfico do Cine Mussi em Laguna. O objetivo específico, então, é relacionar as características arquitetônicas de dois cinemas projetados por Hall, visando, então, gerar comparações e reflexões sobre as soluções que ele adotou nesses dois contextos. Então, Hall e a projeção das modernidades, os cinemas. Aqui a gente vai trazer o Cine São José e o Cine Mussi. Sobre o Cine Mussi em Laguna, dentro dos procedimentos metodológicos, a gente trabalhou com pesquisa bibliográfica. Então, a modernidade ela é abordada principalmente por Teixeira e por Munarim, que mostram que ela criava, então, uma nova vida citadina e um novo convívio social. Foram trazidos também novos programas e novos usos para cidades, e se traz, então, a relevância e a importância dos cinemas, principalmente nos meados dos anos 50, que eram trazidos principalmente na linguagem Art Deco. Dentro ainda da pesquisa bibliográfica, se traz um recorte da dissertação de Munarim, onde ele mostra que o jornal O Albor, em 1950, mostrava como o Cine Mussi era um símbolo de progresso e modernidade dentro do contexto de Laguna. Dentro da pesquisa documental no acervo, então, se traz um recorte do Cinefan, que está falando sobre a inauguração do Cine São José, mas ele aborda também um pouco a figura do Cine Mussi, que é apresentada como uma obra monumental. Dentro da análise visual, se trabalhou, então, com Silveira Júnior, a dissertação de 2012, onde ele fala sobre análise formalista, onde acontece a decomposição em camadas, buscando entender, então, explicar um pouco a linguagem da edificação, e a análise iconográfica, que mostra, então, o momento histórico, a expressão do objeto e fatos, e a arquitetura da cidade. Nesse caso, então, se trabalha com o Cine Mussi em Laguna, destacado aqui na imagem para entender como ele está inserido dentro do contexto do Centro Histórico de Laguna. É uma edificação de esquina, então ela possui uma fachada arredondada, ela ocupa quase uma quadra inteira do Centro Histórico e possui duas fachadas laterais bem grandes. Ainda dentro, então, dessa análise teórica, a gente traz algumas características formais da modernidade que foram abordados, né, pela pesquisa bibliográfica, que mostram que o Art Deco o principal símbolo de modernidade em Santa Catarina, fala ainda sobre a composição volumétrica, a transformação que ele trouxe nas paisagens urbanas e o efeito cenográfico que ele traz por meio das luzes e acabamentos. Aqui se destaca, então, principalmente o escalonamento, que é trazido pelo Cine Mussi por meio da platibanda escalonada e a sua fachada arredondada, que traz a sensação de movimento. Foi realizado, então, um ensaio gráfico do Cine Mussi por meio dos ensaios gráficos realizados por Silveira Júnior, onde ele traz conceitos como linha de força, coroamento, partição vertical, ritmo, partição horizontal, cheios e vazios, o todo, partes, elementos da arquitetura, texturas e detalhes. E se percebe principalmente uma relevância na questão do coroamento, marcado pela platibanda do Cine Mussi, e a partição horizontal da edificação. Como consideração, então, a gente traz que essa é uma edificação de esquina dentro do Centro Histórico de Laguna. Ela tem uma importância muito grande pela área onde ela se insere. A sua fachada principal é curva, que valoriza bastante essa esquina e dá uma percepção de movimento, que se relaciona, então, com a ideia de velocidade, que é propagada fortemente pela estética Art Deco. E se destaca também a partição vertical, que é dividida em base, corpo e coroamento. Essa base, então, marcada pela marquise, pela escadaria frontal,
e o coroamento marcado, então, pela platibanda da edificação. Dentro das considerações se traz também comparativos visuais que foram abordados por Silveira Júnior, a partir de características gerais, elementos da arquitetura, técnicas e materiais e motivos. À primeira vista, então, não existe uma relação entre o Cine São José e o Cine Mussi. Elas parecem ser edificações bem opostas, mas principalmente na questão de geometria e simplificação, se percebe uma semelhança entre a fachada de fundos do Cine São José e a fachada principal do Cine Mussi, e se percebe também, por meio da marquise, dos elementos decorativos, que existe sim uma relação entre as duas edificações, apesar de terem sido edificadas em anos distintos e também em contextos bem distintos. Então, sobre o Cine São José, se destaca aqui a questão da verticalização, marcada pela torre da edificação, e o Cine Mussi, então, se destaca a questão da velocidade, que é trazida por meio dessa fachada arredondada e da fachada lateral alongada da edificação. Essas foram as referências utilizadas, e é isso. Muito obrigada.